Sabe quantas meninas sofrem com a pobreza menstrual no mundo? Você sabe quantas meninas e mulheres brasileiras sofrem com o problema do ciclo menstrual através das desigualdades sociais existentes entre elas e o seu círculo de convivência? Você não sabe? Você não sabe o que significa pobreza menstrual? Uma das temáticas mais possíveis para ser cobrada na sua redação, uma das temáticas mais possíveis de serem cobrados nos itens de atualidade dos seus exames de seleção? Não sabem? Pois você está no lugar certo, meu querido ou minha querida, aqui no canal Bora Atualizar. Mas antes de dar essas respostas e muitas outras informações de geografia e de atualidades, eu não posso esquecer. Solta a vinheta, papai! Fala, meu bola atualizado, fala, minha bola atualizada, como é que tá a tua preparação? Tá encaminhando, tá positivo? Que orgulho ter vocês aqui conosco, aqui no canal Bora Atualizar, tá? E de já, eu vou fazer aquelas conversas bem básicas. Cara, dá um like logo pra nós aqui, dá um like de confiança, tá? E se no final você realmente, assim, valeu a pena compartilhar, dar o like para esse canal, tá? Para o professor Almeida Júnior, compartilhe o nosso canal, tá? Leve o nosso canal cada vez mais longe, tá certo? Não esquece, nos acompanhe também no Instagram, professor Almeida Júnior, tá? Não esquece disso, nos acompanhe lá no Facebook, professor Almeida Júnior. Eu não vou deixar nem card, é aqui, nós dois aqui, tá bom? Pobreza menstrual, uma das temáticas muito destaque no ano de 2020, no ano de 2021, em especial esses 2 anos. Não que essa situação, essa temática apareceu agora em 2020 e 2021, mas foi uma das temáticas mais recorrentes com relação às problemáticas que circulam o indivíduo, a sociedade e as políticas públicas do nosso país. Então, se mexeu com o indivíduo, mexeu com a questão do governo, mexeu com a questão da sociedade, mexeu com as mídias, mexeu com as ONGs, automaticamente pode ser possível para você ser cobrado na sua produção textual. Ou também pode ser cobrado, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, através de um item, tá bom? Então vamos nos preparar para muito, para usar pouco. São 1 a cada 10 mulheres e meninas sofrem com a pobreza menstrual no mundo, respondendo a pergunta antes da chamadinha. No Brasil esse número é muito maior ainda. 1 a cada 4 meninas e mulheres sofrem com a pobreza menstrual no nosso país. Mas enfim, o que significa pobreza menstrual, tá? A pobreza menstrual, ela está associada à escassez. A escassez de quê? A escassez de condições sanitárias mínimas para essa menina, para essa mulher, essa menina de 11, 12, 13 anos, para esta mulher, tá certo? Ter o seu ciclo menstrual nas mínimas condições sanitárias possíveis, mantendo um equilíbrio, tá? Mantendo uma higiene contra vírus, contra bactérias, contra fungos, tá? Que é tão possível acontecer essas infecções durante o ciclo menstrual. Falar de pobreza menstrual, além de você usar mais uma vez a palavra escassez, mas a escassez o quê? A escassez literalmente de acesso a produtos de higiene básico. E por falar absorvente, e por falar, por exemplo, de coletadores, tá certo, do ciclo menstrual, sejam descartáveis ou os não. Ou seja, isso é infraestrutura, isso é recurso. Essa não existência, essa não possibilidade da posse, essa não possibilidade de aquisição desses recursos se caracteriza, isso foi criado na França, tá certo, se caracteriza pela chamada pobreza menstrual. Escassez de recursos, acompanhado também da escassez de informações. Exatamente isso que você acaba de ouvir. A pobreza menstrual, ela não reside o problema apenas no objeto literalmente de higiene para com essas meninas, para com essas mulheres, mas também está atrelado à questão da desinformação. Tá? Então, falar de pobreza menstrual, por exemplo, é você falar, desde 2014, a Organização das Nações Unidas tem a pobreza menstrual como um processo de saúde pública. Tá? Um processo de saúde pública. Por que, professor Almeida Júnior? Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 28%, vou repetir, nós temos hoje um número de 28%, tá, das mulheres no Brasil são de baixa renda e sofrem com o ciclo menstrual. Sofrem por quê? Por vários fatores, mas um deles são justamente a questão da renda. Esses 28%
oficialmente falando, de mulheres de baixa renda, elas não têm como colocar, por exemplo, o absorvente como um item obrigatório nas suas compras, já que as suas compras estão associadas através ao quê? A alimentação. Então, o absorvente, ele não é tido como item básico. Tá? Foi necessário criar uma lei, como por exemplo no Rio de Janeiro, para se adicionar à cesta básica, por exemplo, absorvente. Está compreendendo? Então realmente uma questão de desigualdade social. Tá? Então desde 2014 é um problema tido pela ONU como de saúde pública, tá? Que no caso nosso, nós temos o que hoje? Nós temos literalmente as causas. Tá? Vai lá, medo, receio, vergonha, pavor do ciclo menstrual são alguns sentimentos que norteiam, que rodeiam as meninas em idade escolar, tá? E as mulheres também em idade escolar, ou lá nas suas casas, nas suas residências, ou também associado às mulheres que sofrem, estão cumprindo pena, as mulheres apenadas. Tá? Então isso que se fala, o professor Almeida Júnior, canal Bora Atualizar, quais são, tá certo, as principais causas? Anota aí, ó, insegurança, desconforto, estresse, tá? Acompanhado da diminuição da concentração, acompanhado da diminuição da produtividade. São algumas situações que hoje essas meninas em idade escolar, essas mulheres em idade escolar ou em suas casas sofrem. Então observa que realmente, tá, é um problema grave de saúde pública. Por exemplo, se você associar essas meninas em idade escolar, essas mulheres em idade escolar, o que acontece na escola? A escola é vista como um espaço de desconfiança. Por quê? Porque não apresenta, não oferece, tá, a infraestrutura mínima, a infraestrutura básica de higiene pessoal, tá, associado, por exemplo, à questão da dependência dos pais. Principalmente as meninas, elas são dependentes da renda dos seus pais, e lá na renda dos seus pais não está anotado, tá? Não por falta talvez de interesse, mas pela questão mesmo de necessidade, pela questão mesmo de prioridades, tá? Não que não seja prioridade, mas por questão de desigualdades sociais. Isso sim, tá? Isso ocorre bastante. Os pais não podem colocar, não podem, viu o termo que eu usei? Como item, um absorvente como item obrigatório junto à cesta básica. Ainda falando dessas meninas e mulheres na escola, nós temos também a questão da não realização de atividades. Só para você ter ideia, por ano, em média, tá? Essa menina que não vai para a escola por conta do desconforto, por conta da desconfiança, por conta do medo, por conta da vergonha, tá? Que vai diminuir a sua concentração, que já vai diminuir a sua produtividade. Só para você ter ideia, fizeram um cálculo, em média, anualmente, tá? A menina e a mulher, por conta da pobreza menstrual, essa escassez, ela fica 45 dias longe da escola, tá? Então é um número muito alarmante, é um número muito sério, tá? Que chega ao extremo, que é justamente a evasão escolar e o abandono escolar. Então são situações onde você tem muitos problemas decorrentes de quê? Dessa escassez dos recursos, tá? Para acompanhar o ciclo menstrual, geralmente no início bastante irregular, tá? Volume, prazo, intensidade, tá? Acompanhado principalmente, além de ser um grande problema físico, tá? Acompanhado também dos problemas associados a transtornos, a desequilíbrios, porque é decorrente disso, da saúde mental dessas meninas e dessas mulheres. Entende? Então é uma temática muito forte, é uma temática muito presente no nosso dia a dia, que tem diversos fatores. É multifatorial a questão da pobreza menstrual. Claro que as desigualdades sociais é o fator mais gritante, mas você tem que associar, por exemplo, a insegurança alimentar, você tem que associar, por exemplo, a questão das vulnerabilidades sociais e econômicas, você tem que associar o preço do produto vezes os custos e associado à renda dessa menina, dessa mulher ou dessa família, acompanhado, por exemplo, das desigualdades sociais. E quando nós falamos de desigualdades sociais nessa super aula, é para você entender que não é tão somente tá, a questão do absorvente em si, mas é questão de como essa infraestrutura circula essa menina, essa mulher. Entendeu? Então, só para ter uma ideia, deixa eu dar dois números aqui, dois dados. Só para ter ideia, são 900 mil meninas e mulheres no nosso país que vivem diariamente sem água. Tá? Só para ter uma ideia, eu estou falando de 6,5 milhões de meninas e mulheres no nosso país que vivem sem rede de esgoto.
Então são fatores, como mencionamos, a pobreza menstrual é multifatorial, que leva a graves problemas como infecção urinária, acompanhado a infecção ocasionada por fungos, infecção ocasionada por bactérias, associada a problemas principalmente físicos e psicológicos, tá? Então quando se fala nisso, você tem literalmente uma carga muito grande de problemas decorrentes dessa pobreza menstrual, tá certo? Agora, recentemente, 2020, tá? 2021, temos o projeto de lei número 4.968/2019, tá certo? Que foi aprovado no Senado, tá ok? Tá indo para a sanção presidencial. Talvez quando você comece a assistir esse vídeo, já está na mesa o presidente da República, que diz o seguinte: meninas, estudantes da rede pública, mulheres estudantes da rede pública, tá certo? Mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres em situação de apenadas, mulheres que cumprem penas de 12 a 51 anos de idade, terão o acesso a, por exemplo, os recursos necessários ao acompanhamento com higiene, tá? Desses produtos, por exemplo, o absorvente, para essas mulheres. Mas aí você deve lembrar o seguinte: a pobreza menstrual não é somente a questão da distribuição para meninas e mulheres vulneráveis apenas do absorvente. Não, é toda uma cadeia de infraestrutura para o atendimento, para acompanhamento, para assistência, para a garantia da qualidade de vida dessas meninas e para a garantia da qualidade de vida dessas mulheres, tá lá? Gostou dessa super aula? Valeu ou não valeu a pena você ficar até o finalzinho aqui, tá bom? Se realmente valeu a pena, compartilhe o nosso vídeo. E como sempre aqui no canal Boa Atualizada, gostamos de dizer, bons estudos!